Olá! Um dia depois da revelação da prisão de 4 suspeitos de terem hackeado os telefones celulares de 1000 autoridades, entre elas o presidente da República, mas no centro dos acontecimentos, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é alvo de uma campanha de desmoralização empreendida pelo site Intercept Brasil e pelos meios de comunicação brasileiros, Folha de São Paulo, Veja e Band News. Essa campanha começou no dia 9 de junho, quando foi publicada a primeira notícia, quando caiu a primeira gota do veneno do americano Glenn Greenwald. Aquela época, logo no começo de junho, ainda nos primeiros dias da bomba que virou traque, do parto da montanha, segundo o Sérgio Moro, este jornalista que está sempre aqui todo dia conversando com você, lembrei um detalhe interessante entre essas conversas entre o Moro e o Deltan Dallagnol, que são as principais, e uma entrevista. A entrevista que Lula tinha dado a Florestan Fernandes Filho, do País Espanhol, e Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Naquela entrevista, eu lembrei que o Lula se provou um profeta, um spoiler, para usar um termo atual, de respeito, porque ele disse que garantiu que Moro seria desmascarado. Ou seja, ou ele sabia, ou vai fazer uma fila na frente lá da Polícia Federal em Curitiba para ele dizer quais são os palpites dele para a loteria, né? Agora, a Polícia Federal desmascarou os hackers que roubaram as mensagens e repassaram ao Glenn Greenwald. A Polícia Federal apurou ainda que um casal de hackers lá de Araraquara chegou a movimentar R$627 mil, com uma renda de R$2.500 por mês. A Polícia Federal está apurando se eles venderam essas informações e com qual motivação. Uma coisa é clara, se esses hackers venderam essas informações, eles fizeram o óbvio, né? Porque não teria sentido hackers, estelionatários profissionais, entregarem de graça o produto do seu roubo. E mesmo que entregassem de graça, seria, no caso, um caso claro de receptação, né? O dinheiro apareceu, R$100 mil em dinheiro também na casa de um dos 4 que foram presos, né? Hoje, a coluna do Estadão traz uma nota tabajara, que diz que especialista enxerga semelhanças entre esse caso dos hackers e os escândalos dos aloprados da pasta rosa. Os aloprados eram aqueles que inventaram um dossiê contra a Serra, e o Lula é que chamou esse pessoal do PT de aloprado. A pasta rosa, que era a pasta que o Collor tinha no debate lá com o Lula, o bunker do PT, todos começaram com a grande conspiração internacional que murchava na imagem do Parque da Montanha do Moro, né? Terminou sendo um grupo de escroques de 5ª categoria, bandidos pé de chinelo, de Araraquara ou de São Paulo, seja lá de onde for, aqui do Brasil mesmo, e que cometeram erros que levaram a Polícia Federal a desvendá-los. Agora, o que mais me chama a atenção, o que mais me preocupa, o que mais me incomoda, é o fato de não apenas os 3 parceiros do Glenn Greenwald, mas também a imprensa, os meios de comunicação em geral, ter entrado nessa jogada. Eu até encontrei boas citações para lhe dar aqui a respeito do vexame, da vergonha que foi a atuação dos meios de comunicação nesse episódio que estão chamando aí de Verdevaldo, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas declarações que eu assumo como se fossem minhas, tão lúcidas elas são, e eu espero que eu seja lúcido, né? O Mário Sabino, que foi
chefe da redação da revista Veja, que faz parte dessa parceria aí, escreveu o seguinte no seu site, agora ele é um dos sócios do Antagonista, e ele escreveu: está chegando ao final um dos episódios mais vergonhosos da história do jornalismo brasileiro, ou o mais vergonhoso. Entregaram-se alegremente a estelionatários para soltar um bandido. O problema é que são estelionatários vagabundos e um bandidaço, que é o Lula, né? Pois bem, o meu amigo, querido amigo, o poeta Fernando Coelho, baiano de Boa Cepa, foi diretor de redação de várias redações da Globo, foi editor do Fantástico em São Paulo. Nós temos uma amizade pessoal muito próxima, ele mora hoje na Praia Grande, mas ele me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte: a imprensa tinha poder porque vivia da astúcia de grandes repórteres e perdeu o poder porque é refém do banditismo de hackers. Outro amigo meu, o Zeca Cunha, que é um empresário, a quem eu ouço muito sobre economia principalmente, não resistiu e me mandou um WhatsApp com um sentimento que é muito um sentimento meu quando eu vejo o noticiário. Porque a TV Globo, por exemplo, não faz parte da parceria, mas é como se fizesse. E às vezes disfarça, dando opiniões contra, mas sempre prestigiando e dando tempo para mensagens que ainda não foram periciadas. O meu amigo Walter Maierovitch diz que agora, com o processo contra os hackers, essas mensagens poderão ser periciadas e será verificada a sua autenticidade e se elas não foram realmente editadas, né? De qualquer maneira, o Zeca disse: acabei de ver os noticiários da TV sobre a prisão dos hackers e cheguei à conclusão de que a culpa toda é do Moro por usar um celular velho. Ou seja, esse caso, em geral, está ficando pior do que o caso da escola de base, que até agora era a maior vergonha que a imprensa brasileira já tinha passado, né? As investigações da operação Spoofing, o meu filho Vladimir e mais algumas pessoas aqui no YouTube já me esclareceram que é um termo técnico para definir exatamente o que esses escroques de quinta fizeram lá de Araraquara, né? Chegaram à conclusão que o chefe do bando é um cara chamado Vermelho. E é para vocês não ficarem pensando que eu estou aqui fazendo uma maledicência, vamos dar uma geral na capivara do Vermelho. Tem 30 anos e, segundo informações da Justiça Eleitoral, é filiado ao DEM de Araraquara desde 2007. Foi preso em 2015 por falsidade ideológica, apresentando uma carteira vermelha, alegando ser delegado da Polícia Civil depois do furto de um celular no Parque Beto Carreiro Ouro, em Itajaí, em Santa Catarina. Ele também portava em seu carro arma e munições. Foi novamente preso em 2017, dessa vez por tráfico de drogas e falsificação de documentos. Na ocasião, a polícia apreendeu em seu apartamento em Araraquara medicamentos de venda proibida e uma acusação de tráfico no primeiro momento. Foi condenado pelo Tribunal de Justiça pelo crime por ser reincidente. Ele já havia sido condenado pela falsificação do documento. Na conta do Twitter, ele fazia críticas muito severas ao presidente Jair Bolsonaro e a Dallagnol, e deu uma sugestão de como confirmar a autenticidade das mensagens vazadas. Mesmo apagando tudo, ele escreveu, os caches ficam no celular. Eles são arquivos fragmentados, sem o conteúdo das mensagens, mas com todas as saídas e entradas de mensagens. Como um bom terrorista, ele dá aulas sobre o terror que ele próprio pratica, né? O sócio dele nisso é um cara chamado Gustavo Henrique Elias Santos, DJ, conhecido como Guto Dubra, que trabalha em shows e eventos, segundo os investigadores. Em 2013, foi preso receptando uma caminhonete Hilux, com placas e documentos adulterados, e teve apreendidos em sua casa munições e armas falsas. Em 2015, foi condenado a 6 anos e 6 meses, no caso pela Justiça de São Paulo, em regime semiaberto, mas permaneceu solto depois de recurso de defesa. Eu já falei aqui, inclusive uma entrevista que o professor Miguel Reale me deu, dizendo que não existe semiaberto. É tudo aberto porque não existe presídio para semiaberto no Brasil. É o caso, ele é a prova dele, estava metido no rolo lá do Beto Carreiro Ouro, lá em Santa Catarina, né? Ele foi preso em São Paulo junto com a mulher, Suelen. Houve uma movimentação de 424 mil entre 18 de abril reais, né, e 29 de junho de 2018 na conta dele no Banco Original. O Banco Original é o banco dos irmãos Batista, Wesley e Joesley, e que chegou a ser presidido pelo ex-ministro da Fazenda
de Temer, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, e atual secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, que já saiu do banco, né? O Gustavo afirmou aos investigadores que viu as mensagens das autoridades hackeadas no celular do Vermelho, que é o amigo dele. Bom, a mulher dele chama Suelen Priscila de Oliveira e tem mais um chamado Danilo Cristiano Marques. O Moro soltou um tweet sobre o caso. Eu vou ler aqui para você, porque para ver qual é o sentimento do Moro em relação a isso. Pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crimes. Elas, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. Mesmo ele se pronunciando assim, a Veja deu os seguintes títulos que eu vi lá em certos posts com notícia, né? Prisão dos supostos hackers revela a comunicação tabajara do governo. O silêncio de Moro sobre a prisão dos possíveis hackers da Lava Jato. E o Reinaldo Azevedo fez o seguinte comentário: é bom que fiquemos atentos, porque há um monte de feiticeiros por aí dispostos a inventar qualquer coisa para ver se tiram a Lava Jato das cordas. Preciso falar mais alguma coisa no caso ou não? Bom, eu posso também citar o post do Leandro Demore, que é o jornalista lá do site do Glenn Greenwald. Nunca falamos sobre a fonte. Essa acusação de que esses supostos criminosos presos agora são nossa fonte fica por sua conta, a conta do Moro, né? Não surpreende vendo de quem não respeita o sistema acusatório e se acha acima do bem e do mal. Em um país sério, o investigado seria você. Eu espero que o Brasil esteja virando um país sério, inclusive por causa do Moro. Não sei se está virando, mas é o que eu espero. Eu só quero lembrar o seguinte: eu também, em junho, dei uma entrevista com um grande especialista em tecnologia de informação, Silvio Meira, que ele criticou de forma veemente o que realmente a comunicação e a segurança no Estado brasileiro em geral, em vários governos e também nos estados, é tabajara. A expressão que foi usada pelo Demore é correta no caso. Tabajara mesmo. Tanto que propicia esse tipo de coisa. O Telegram é um aplicativo russo que ninguém sabe nem quem é o dono, né? De qualquer maneira, eu acho que, de uma certa forma, passei aqui para você toda a minha vivência em relação a esse caso. Tenho certeza que ela vai continuar, essa guerra política não vai acabar nisso, e esse caso é simplesmente um caso de guerra política. Eu só queria, para terminar, lembrar a vocês que esse contato com o submundo, com esse tipo de estelionatário vagabundo, não é novo na vida do Glenn Greenwald. Eu li aqui há 2 dias ou 3 dias, Abel? Eu li aqui uma reportagem do Washington Post, mostrando que o Glenn Greenwald, do vulgo Verdevaldo, ele teve negócios no Bafom de Nova York, no caso específico, sobre pornografia. E é um devedor, quanto mais, do fisco americano, por isso mesmo vai ficando por aqui com seu marido, o David, lá da Bahia, e que é deputado no lugar do Jean Willis. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.